de 95 milhões de euros com a edição deste ano. No Algarve, onde os agricultores também desesperam com a seca, os especialistas em hidroecologia dizem que não falta água, falta sim uma boa gestão dos recursos durante todo o ano. No Portugal em Direto vamos ouvir agora a opinião de José Paulo Monteiro. Ele é especialista nesta matéria, é um investigador da Universidade do Algarve. Ele defende uma gestão panorâmica dos sistemas e fala em lições que vêm do passado. A seca deve ser uma oportunidade para melhorar o conhecimento e a pedagogia da poupança, até porque, diz este investigador, ouvido pelo jornalista Helena Figueiras, já se aprendeu com as lições da última grande seca, em 2005. O sistema de abastecimento público foi concebido de forma a ser tendencialmente de origem única a partir de barragens. Digamos que consiste no quê? Consiste num aproveitamento dessas 4 grandes barragens, através de uma conduta muito importante que atravessa todo o Algarve e que distribui a água pelos diferentes concelhos. Essa grande infraestrutura chega às grandes zonas urbanas do Algarve todas, mas na parte da Serra há uma ou outra freguesia onde o sistema não chegou e, portanto, continua a utilizar-se água subterrânea. Mas em termos de concepção regional, o sistema foi concebido como sendo de origem única. Mas, como isso, de alguma forma, lhe aumentou a fragilidade, sobretudo porque na altura em que começou a funcionar ainda não estava feita a barragem de Odlogan, de que nós ainda não falámos e que agora já está feita, a vulnerabilidade desse sistema de origem única baixou bastante. Atualmente está muito menos vulnerável porque a barragem de Odlogan trouxe uma capacidade de armazenamento suplementar bastante grande. O que acontece é que a partir do momento em que uma situação de seca como aquela que começa a desenhar-se no horizonte está a acontecer, e como aconteceu em 2004, 2005, pode acontecer que as origens superficiais cheguem a níveis de armazenamento muito baixos e depois começa a haver um problema de concorrência entre o setor do abastecimento público e o setor da agricultura, que é sustentado por água superficial. Ou seja, pode haver riscos, por exemplo, de a água não ser suficiente e, como aconteceu em 2004, 2005, ter que se interromper o abastecimento, que é considerado normal, de abastecimento público a partir das barragens e ter eventualmente que se recorrer em emergência aos aquíferos. O que seria preferível era que se tentasse, desde o início, gerir as duas origens para evitar chegar a esse ponto de possível ruptura. Nós, neste momento, estamos preparados para ir também buscar água aos aquíferos para abastecimento público. Portanto, quando nós tínhamos os sistemas de origem única, eles foram abandonados. E esse foi um erro que foi cometido, porque depois presumiu-se que a origem única superficial seria sempre suficiente. E então, quando houve necessidade de recorrer ao sistema de abastecimento público antigo, na maior parte dos sítios não existia essa possibilidade porque ele tinha sido abandonado. Eu vou-lhe dar um exemplo muito curioso. Ou seja, passámos de exclusivamente baixo de água para Pronto, mas eu vou-lhe dar um exemplo curiosíssimo. Eu vou-lhe dar um exemplo concreto que talvez seja mais fácil de entender do que através de exemplos abstratos. Há um exemplo engraçadíssimo. Olha, o sistema de abastecimento de água de Lolé foi um dos que mudou para o sistema das barragens. Mas Lolé, por acaso, tinha e tem umas captações muito boas de água subterrânea, que tiram 100 e tal litros por segundo, é uma quantidade impressionante de água no sistema aquífero Carença-Silos, que por acaso não foram desativadas. Porquê? Porque na freguesia da Torre ainda não havia o sistema multimunicipal. O que é que aconteceu? Essas captações continuaram a funcionar, tirando um restinho de nada de água só para aquela freguesia da Torre. No dia em que, em 2004, teve que ser interrompido o sistema de abastecimento público com origens em barragens, o que é que a Câmara Municipal fez? Limitou-se a ligar um bypass e começar a abastecer com o sistema antigo. Perfeito, nunca houve falta de água no Lolé. Houve câmaras, enfim, podia-lhe dar vários exemplos, não vale a pena se calhar agora estar a aprofundar por aí, que tinham simplesmente abandonado a captação anterior e tiveram que fazer obras de emergência, gastando um dinheiro enorme, para voltar a ter água nas torneiras dos municípios. Então agora, o que nós soubemos através de estudos que fizemos, nós, por exemplo, continuamos ainda hoje, em termos de investigação, a estudar, eu passei ontem o dia todo a fazer isso, em detalhe, a seca de 2004 a 2005. Por isso é que eu lhe digo que estou muito mais interessado em compreender o impacto daquela seca nos sistemas hidrológicos, nos aquíferos, nas afluências às barragens, como é que aquilo funcionou, como é que os sistemas armazenaram a água. Porque, repare, isto é tudo muito interessante. A maneira como a água chega à barragem depois de ter chovido é quase instantânea. No aquífero, a água a chegar da serra até aqui pode demorar anos. Portanto, essas diferenças de timing, de funcionamento dos reservatórios, se nós a estudarmos e a entendermos, podemos jogar com esses desencontros temporais e fazer uma gestão que, no fundo, nos permite lidar com estas coisas que parecem anormais em termos de dano médio, mas não são. Nós não temos nunca uma década sem ter uma ou duas situações deste tipo. Elas existem sempre, fazem parte. Não são anormais. Elas fazem parte do ritmo de funcionamento da natureza. Há um ritmo que é sazonal, que é aquele de todos os anos. Mas depois também há um ritmo
que é interanual. E nós temos, nas zonas mediterrânicas, essas duas variabilidades fazem parte da variabilidade natural do clima. Como é que podemos tirar partido destes desencontros para fazer face a estas secas de décadas? Que por exemplo, se repetem por décadas. Dizendo de outra maneira uma coisa que de alguma forma já foi dita, que é, através de um projeto que nós tivemos com as águas do Algarve, que está, aliás, muito interessada em compreender tudo isto e tem feito um investimento muito grande assim como a Administração da Região Hidrográfica do Algarve, todas as entidades e pessoas relacionadas com esta temática têm uma consciência muitíssimo correta deste tipo de questões atualmente. Isto tudo, houve uma altura em que realmente se foram discutindo as coisas, as pessoas participam em congressos, vão discutindo, e eu penso que isto que eu estou a dizer atualmente aqui hoje é uma coisa que qualquer dos colegas dessas áreas e dessas entidades subscreve. Portanto, todos eles. E, portanto, o caminho, no fundo, já se sabe qual é e está-se a percorrer. E concretamente, respondendo à sua pergunta, como é que se pode fazer, então, face ao aproveitamento dessas diferenças dos sistemas naturais para a gestão? Chegou-se à conclusão num projeto que foi até promovido pelas Águas do Algarve e que foi feito aqui pela Universidade do Algarve, que teve também como parceiros a Universidade de Coimbra e o Instituto Superior Técnico de Lisboa. Foi um projeto que nós liderámos aqui, muito interessante, chamado OptExplore, coordenado por um professor aqui da Universidade do Algarve que se chama Luís Nunes, onde eu também participei, e que depois de fazer uma análise exaustiva de todas as captações que poderiam incorporar o abastecimento de origem única das barragens subterrâneas, que bastaria, por exemplo, que durante a exploração corrente do sistema se incorporasse uma componente de água subterrânea da ordem dos 15% para que a fiabilidade do sistema a falhas aumentasse brutalmente. Ou seja, em vez de eu usar 100% de uma origem, usar cotidianamente 100% de uma e apenas 15% de outra, aumenta, ou dizendo melhor, diminui a probabilidade de uma falha ou de uma ruptura de abastecimento de uma forma absolutamente dramática. Basta 15% de uma origem alternativa. Estava a dizer que não só nesta altura de seca, mas ao longo de todo, mesmo quando chove, exatamente, deve misturar-se com a água de barragem 15% de água de furo, é isso? De uma forma que não é constante, tem que variar, mas bastante que em média 15% sejam incorporados. Porquê? Porque na altura em que está a chover mais, eu posso deixar armazenada a água nas barragens para períodos em que chove menos, não utilizando essa água. Mas as Águas do Algarve já estão a investir nesse sistema, já estão a começar a trabalhar nele e já têm uma parte do sistema concebido dessa forma. O que eu talvez não concordo tanto daquilo que disse é que não é necessariamente a Câmara a fazer a gestão de umas e as Águas do Algarve a fazer a gestão de outras. Eu penso que será preferível ter o profissionalismo das Águas do Algarve a fazerem a gestão conjunta. Porque nós estamos a falar de uma situação em que possamos não ter onde ir buscar. Não, realmente isso nunca aconteceu. Em 2004 e 2005 nós aprendemos muito com a seca de 2004 e 2005. Foi uma seca que trazia as pessoas muito preocupadas. Se 2006 voltasse a ser um ano de seca, foram estudados vários cenários e nós acreditamos, pelo muito que pensámos nisso, que havia capacidade de continuar a dar resposta aos problemas que existiam. Felizmente isso não se verificou. Houve um ano hidrológico normal e depois 2008 até foi um ano bastante úmido. Em que todo isso depois também nos permitiu ver qual é a resiliência dos sistemas naturais. Por exemplo, nós não sabíamos se determinados aquíferos que foram muito explorados nessa altura, num ano ou dois hidrológicos normais, recuperavam ou não. E acabámos por concluir que realmente com o ano de 2008 tudo voltou praticamente a ser reposto, ou seja, a capacidade da natureza de repor os valores de alguma forma confirmou-se em alguns dos sítios onde havia mais preocupações. E, portanto, é esse entendimento, e aí é que se faz mais a investigação, das respostas das ribeiras, da resposta dos aquíferos, da resposta das próprias barragens, não deixam de ser um enxerto humano no sistema natural, de como é que funcionam, que dinâmica é que têm e como é que essa dinâmica deve ser aproveitada a favor das melhores opções de gestão. Ainda voltando agora ao ponto que estamos aqui a falar do início da seca, pode-se fazer alguma coisa? Pode-se tentar minimizar os desperdícios nas redes de abastecimento urbanas que têm demasiadas perdas, porque, por exemplo, há redes de abastecimento urbano em que quase metade da água que é levada para as cidades é perdida, não é? É um problema que é muito conhecido. Pode-se fazer educação ambiental e fazer com que as pessoas tentem consumir menos. Pode-se investir no conhecimento, fazer investigação
e tentar encontrar as soluções que vão mais ao encontro destas diferenças entre o ritmo climático e as necessidades de consumo de água. Pode-se tentar distribuir a atividade económica pelo ano e o turismo de maneiras mais equilibradas, não pondo tanta pressão de quem procura o Algarve para descansar só nos períodos em que não chove, não é? Combater a sazonalidade também por questões tudo ambientais. isso faz parte de gerir a região, de gerir o território e de gerir a água. Agora só que agora as pessoas estão mais receptivas, não é? Eu acho que sim. As explicações do investigador José Paulo Monteiro, ouvido pela jornalista Helena Figueiras. Este especialista em hidroecologia, diz que não falta água no Algarve, o que falta é uma boa gestão dos recursos durante todo o ano. Em ano de seca, no Algarve também há agricultores a desesperar já com o preço das regas, já que não chove e não há perspectiva de chuva nos próximos tempos. Este investigador defende uma gestão panorâmica dos sistemas, fala em lições que vêm do passado. A seca deve ser uma oportunidade para melhorar o conhecimento e a pedagogia da poupança, porque há lições que devem ficar retidas, como as que se recolhem da última grande seca em 2005. E por falar em seca, a falta de pastagens para alimentar o gado, as plantações de cereais comprometidas e o risco de perdas totais com despesa extra para regar culturas de regadio são efeitos já visíveis da seca no Baixo Alentejo. São os próprios agricultores que se queixam. A seca no distrito de Beja, onde não há chuva há mais de 2 meses, está a afetar sobretudo a pecuária. Faltam pastagens para alimentar o gado. A queixa é da Federação das Associações de Agricultores do Baixo Alentejo. Por causa da falta de chuva, não há erva neste inverno. A pouca que chegou a despontar foi consumida. Os criadores de gado têm vindo a esgotar reservas de forragem conservada e estão a chegar a uma fase, denunciam já, em que vão ter que começar a comprar forragens ou rações no mercado, o que é uma despesa acrescida com a alimentação do gado. O mercado de produtos para alimentação animal está a responder aos estímulos da especulação. O preço está com tendência de subida. Isto está a causar embaraços aos criadores de gado. A Federação das Associações de Agricultores do Baixo Alentejo diz que a disponibilidade de água é reduzida. O grau de incerteza quanto à existência de água para as necessidades no futuro estão a pensar se vale ou não a pena começar a instalar outras culturas, as chamadas culturas de primavera e verão. Preocupações da Federação das Associações de Agricultores do Baixo Alentejo, numa altura em que lhe destacamos neste Portugal em direto também a seca e a existência de recursos para todo o ano que devem ser bem geridos no Algarve, como defendem os especialistas. No resto da atualidade, um casal